Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje nós vamos falar sobre a alimentação das crianças no período escolar. E para me ajudar nesse bate-papo e tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, eu recebo a doutora Lara Natassi, que é integrante da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Doutora Lara, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço, é um prazer. Doutora Lara, recentemente na Assembleia Legislativa de São Paulo foi aprovado um projeto que fala sobre a proibição da comercialização de alimentos que contenham gordura trans nas unidades de educação básica. Então, gostaria que a senhora começasse explicando um pouquinho para o nosso público o que é a gordura trans, porque muitas vezes a gente ouve falar, né, esse termo, mas não sabe o que isso de fato significa. Certo, Amanda. A gordura trans é um tipo de gordura que pode ocorrer de forma natural em alguns alimentos, como por exemplo as carnes e os laticínios, os alimentos de origem animal. Mas está presente nesses alimentos uma quantidade muito pequena. Mas ela pode ser também produzida de forma industrial, né? Então, nos alimentos industrializados, normalmente ela está presente numa quantidade um pouco maior. E é justamente sobre isso que o projeto fala, doutora, sobre esses alimentos industrializados que têm a gordura trans. Como é que a gente pode fazer, doutora, para identificar? Isso é fácil de ver no rótulo? Como é que a gente pode, no dia a dia, perceber essa substância? Bom, primeiro vamos falar quais são os alimentos que costumam conter um pouco mais de gordura trans, né? Aqueles alimentos que são mais cremosos, então, por exemplo, sorvetes, alguns cremes vegetais, margarinas, os requeijões. Também aqueles alimentos que têm aquele brilhozinho, sabe, em cima, como se fossem aqueles biscoitos mais crocantes, biscoitos prontos, salgadinhos de pacote, contém gordura trans também. As massas instantâneas têm também as pipocas de micro-ondas, alguns chocolates também contêm um pouco, às vezes muito dessa gordura, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. O rótulo é importante a gente analisar sempre, né? A gente sempre orienta para a pessoa olhar a lista dos ingredientes. O problema é que nem sempre vai estar escrito gordura trans, né? Hoje o alimento ele deve conter, deve estar escrito no rótulo se o alimento tem a gordura trans ou se ele é isento de gordura trans, né? Mas existe uma legislação, porque quando esse alimento tem uma quantidade menor do que 0,2 gramas por porção, ele pode ser colocada a mensagem isento de gordura trans. O problema é quanto que é essa porção, porque às vezes a porção pode ser, por exemplo, 2 biscoitos, né, a porção indicada no rótulo. E para essa porção de 2 biscoitos, ter essa quantidade menor do que 0,2 gramas. E aí, se a pessoa consome, por exemplo, 8 biscoitos ou 6 biscoitos, ela vai estar consumindo uma quantidade que a gente pode achar que seja até grande de gordura trans. E também tem alguns nomes que podem ser colocados como gordura trans no alimento, no rótulo, né? Naquela parte de ingredientes. Então a gente sabe que o rótulo do alimento ele é composto por duas partes. Uma delas é a tabela nutricional, né? Que indica lá se existe gordura trans ou não, mas também tem a lista dos ingredientes. É importante a gente olhar essa lista dos ingredientes. Então, sempre que a gente for comprar um alimento, reparar nessa lista e reparar nesses nomes para gordura trans. Pode ser, por exemplo, gordura vegetal hidrogenada ou gordura parcialmente hidrogenada, óleo vegetal hidrogenado. Todos esses nomes aí são indicativos de conter gordura trans. Tem alguns ingredientes que podem ou não ter a gordura trans, que são a gordura vegetal só, ou quando tem margarina nessa lista de ingredientes, ou quando está escrito creme vegetal. Então fica até um pouco complicado, mas é importante a gente tomar cuidado e fazer atenção a esses nomes, a esses termos, para ver se o alimento tem a gordura trans, porque a gordura trans, quando a gente consome e de forma frequente, pode ser bastante prejudicial para a nossa saúde. Doutora, muito interessante isso que a senhora trouxe, porque para as pessoas que não são da área, fica até um pouco difícil, né, entender ali
o rótulo do alimento, às vezes a pessoa lê que não tem gordura trans, mas aí pode ter um outro nome. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho também dos prejuízos que a gordura trans tem para a nossa saúde. Certo. Antes de explicar sobre os prejuízos, é realmente importante a gente ver sempre se tem um desses nomes, sabe, Amanda? Porque muitas vezes está escrito lá no rótulo que não tem. E aí, quando a gente vai olhar a lista dos ingredientes, tem. Então, é um sinal para a gente, se for consumir pouquíssima quantidade, né? E de forma não frequente. O que a gordura trans pode trazer de prejuízo para o nosso corpo, né? É até importante que a gente evite o máximo que a gente puder, porque ela traz prejuízos em várias áreas, né? Em várias condições. Uma das condições, eu vou explicar um pouquinho o que é o colesterol no nosso corpo. A gente tem o colesterol, quando a gente faz o exame de sangue, né, que aparece o colesterol LDL, que a gente chama de colesterol ruim, que é aquele colesterol que pode se acumular nos vasos sanguíneos, sob algumas condições ele pode até criar algumas crostas no meio dos vasos sanguíneos e até interromper a circulação, tá? Causar um entupimento desses vasos sanguíneos. Esse é o LDL. E existe o HDL, que é o bom colesterol, e esse bom colesterol, ele age como se fosse uma vassoura, varrendo, né? Isso estou explicando de forma grosseira, né? Tirando o excesso do colesterol ruim que se acumula no interior dos vasos sanguíneos, evitando, assim, o entupimento dos vasos. A gordura trans, ela aumenta o colesterol ruim, ou seja, ela aumenta a chance de entupimento do vaso sanguíneo e diminui o colesterol bom. Então, ela tem um duplo prejuízo aí na nossa circulação. O que isso pode causar? Doenças cardiovasculares, como o derrame, o infarto, quando a gente consome em grande quantidade, quando a gente tem, claro, outras condições associadas, né? E uma predisposição genética. Por isso, é importante a gente evitar. Agora, tem novos estudos relacionando esse consumo de gordura trans, o consumo frequente, com problemas de controle da nossa glicose, né, da glicemia, que é o açúcar do sangue. Então, existe relação também com o diabetes, com o aumento dos triglicerídeos, que é um outro tipo de gordura do nosso sangue, que também pode precipitar doenças cardiovasculares. Tem estudos, inclusive, com aumento de gordura no fígado, quando a gente consome mais gordura trans. Então, ela pode ser bastante prejudicial para a nossa saúde. É importante a gente controlar toda a gordura que a gente consome. Então, a gordura trans deve ser evitada de todas as formas. A gente deve consumir pouca quantidade de gordura saturada, que é aquela gordura mais presente nos alimentos de origem animal, né? Isso em pouca quantidade. E a maior parte da gordura que a gente deve consumir seria a gordura poliinsaturada, que a gente chama, entre aspas, de boa gordura, que é aquela gordura que facilita a circulação, que tem efeitos anti-inflamatórios, que está presente nos alimentos de origem vegetal, mas não nos modificados, né? Então, por exemplo, o azeite de oliva, os óleos vegetais, o abacate, aquelas sementes oleaginosas, como por exemplo nozes, castanhas, amêndoas, e também aqueles peixes de águas frias e profundas mais gordos, como a sardinha, o atum e o salmão. Então, a gente deve dar preferência para esse tipo de gordura e, se possível, evitar qualquer ingestão da gordura trans, para não ter esses malefícios que eu citei. Pensando um pouquinho desses malefícios, mas com foco nas crianças, né, que acabam sendo contempladas pelo projeto, doutora, isso pode de alguma forma acabar trazendo um alerta para a obesidade infantil? O consumo desses alimentos, né, nas crianças pode de alguma forma acabar atrapalhando o desenvolvimento? Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que muitas vezes as crianças, né, a senhora citou a questão do biscoito, as crianças acabam gostando desses alimentos, mas como é que isso tem impacto no desenvolvimento delas? Então, a obesidade infantil ela tem vários fatores associados, né? A gente tem que entender que é multifatorial. A alimentação tem um poder interessante aí no desenvolvimento da obesidade infantil. Então, quando a gente consome muitos alimentos que sejam ricos em gordura, em açúcar, né, que também está muito presente na alimentação infantil, né, a gente tem uma maior chance de aumento de peso, né, e aí uma maior chance de desenvolver obesidade, mas também está relacionado a outros fatores, como, por exemplo, inatividade física ou diminuição da atividade física, né? Sono, forma de comer, então é uma série de fatores. Agora, para a criança, a gente tem que ter uma atenção especial, porque a criança é um multiplicador de hábitos, né?
a criança também, ela vai ter toda a vida pela frente. Então, desenvolver uma doença em função de um consumo elevado de alguns tipos de gordura, como por exemplo a gordura trans, não é interessante, porque a criança tem a vida inteira pela frente, né? E a gente vê cada vez mais hoje em dia crianças com problemas de aumento de colesterol, por exemplo, com problemas de regulação da glicemia. Então, a gente realmente tem que tomar cuidado com a alimentação infantil. E aí é um conjunto de fatores aí, né? Não é só não consumir o biscoito, mas também tomar cuidado com o tipo de preparação que a gente faz. Por exemplo, excesso de fritura pode ser prejudicial. Então, um outro alimento muito presente nos lanches das crianças é o alimento frito, né? E também o alimento mais rico em açúcar, o suco adoçado com açúcar, né? Aquelas bebidas adoçadas com açúcar em geral. Então, se a gente toma cuidado com esse conjunto e a gente oferece mais alimentos ricos em nutrientes, mais frutas, verduras, legumes, cereais integrais, fontes de proteínas que não sejam tão ricas em gordura, a gente desenvolve uma alimentação equilibrada e aí a gente consegue prevenir doenças. E falando justamente disso que a senhora citou, que nos lanches das crianças, né, que vão ali para a escola, muitas vezes tem o biscoito, tem o salgadinho, esse suco adoçado. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho de como esses lanches podem ser organizados de uma forma mais saudável. Claro, esses lanches são super importantes. Primeiro porque a criança vai ficar com fome entre as refeições, né? Ela tem uma atividade muito grande, ela tem bastante atividade física, as crianças são muito ativas, né? É importante ela ter uma alimentação equilibrada e ter uma alimentação com rotina, com intervalos regulares, né? E importante a gente fornecer alimentos fontes de nutrientes, nutrientes que vão contribuir para o metabolismo mais equilibrado, para todas as funções do nosso corpo e para a prevenção de doenças. Aí eu trouxe para vocês um esquema que fica fácil da gente poder aprender o que colocar no lanche. Basicamente, são 3 grupos de alimentos importantes aí que a gente pode colocar para deixar a alimentação mais equilibrada. Aqui, olha, tem a roda dos alimentos. Vou mostrar para vocês aqui para ficar mais fácil de entender. Existem 3 tipos de alimentos classificados, por exemplo, como reguladores, que são esses aqui, ó, que são as frutas, as verduras, os legumes. A gente pode colocar uma fruta, por exemplo, no lanche, né, para a criança levar, ou mesmo, por exemplo, aqueles tomatinhos cereja ou cenoura em palitinhos, aquelas cenourinhas pequenininhas também. Importante que tenha pelo menos um alimento desse grupo no lanche das crianças, tá? Pode ser em forma de suco natural também, não tem problema. Aqui a gente tem os alimentos que dão energia, os alimentos energéticos, que são fontes de carboidratos, como por exemplo torradas, pães, cereais. Se a gente conseguir usar esses alimentos mais ricos em fibras, eles vão trazer mais saciedade, vão contribuir para a nossa função intestinal também e vão ter mais outros nutrientes, se eles são menos refinados. Então, cereais integrais podem ser uma boa opção aí para esse lanche. E complementar com fontes de proteínas. Essas fontes de proteínas, de preferência magras, elas podem ser de origem animal, como por exemplo, algum laticínio, um iogurte, um pedaço de queijo, de preferência mais magro, ou podem ser até de origem vegetal também, para aquelas crianças que não consomem alimentos de origem animal. A gente pode usar tofu, por exemplo, grão de bico ou alguma outra leguminosa. Importante ter um alimento de cada um desses grupos, porque aí esse lanche vai ficar completo. Tanto o lanche da manhã quanto o lanche da tarde, dependendo do horário em que a criança for estudar. Doutora, pensando que a gente sabe algumas crianças levam lanche de casa, mas tem também ali muitas vezes aquela comercialização, né, na própria escola, que é justamente disso que o projeto de lei fala, de, né, não comercializar esses produtos industrializados que tenham a gordura trans, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco de como os pais, né, podem ensinar essas crianças ir mudando esses hábitos, até para que a criança não acabe criando uma relação ruim com a comida, mas que ela possa de fato entender que determinados alimentos podem parecer atrativos, mas que não devem ser consumidos com frequência. Bom, a primeira coisa que deve ser feita com relação às crianças é dar o exemplo, né? O primeiro exemplo que a criança tem é sempre os pais.
Então, não adianta nada eu falar para a criança, come uma fruta enquanto eu vou comer um doce, né? Então, tá junto, comer junto com a criança é muito importante. Então, dar o exemplo é a primeira dica e mais importante de todas, porque a criança vai espelhar o seu comportamento nos pais. Além de tudo, é sempre muito importante criar um bom ambiente durante a refeição, durante os lanches em que a criança está com a família e criar familiaridade com os alimentos, principalmente os alimentos que são ricos em mais nutrientes, como por exemplo verduras, legumes, frutas, cereais integrais, as proteínas mais magras que devem fazer parte da nossa alimentação. Então levar as crianças para as compras, planejar junto com ela o lanche que vai levar para a escola, por exemplo, planejar o cardápio, fazer com que a criança se insira dentro do planejamento. Porque se ela estiver junto na hora de planejar, na hora de montar esse lanche, ela vai ter muito mais interesse em consumir. É muito importante a gente pensar na educação nutricional, que deve ser feito tanto em casa quanto na escola, mas na educação nutricional, evitar, de preferência, demonizar alguns alimentos. Ou também só classificar os alimentos como saudáveis e não saudáveis, porque tudo pode fazer parte de uma alimentação equilibrada se a gente tiver uma rotina equilibrada. E quando a gente classifica o alimento insaudável, já teve várias pesquisas que chegaram à conclusão de que a criança e adolescente podem associar o saudável ao ruim. Então, ao invés de chamar o alimento de saudável, tentar fazer preparações que sejam gostosas para a criança. Então, enfatizar isso, porque os alimentos são saborosos. Então, é importante a gente degustar junto, a gente estar sempre junto. Assim como é importante a gente dar o exemplo com a alimentação, a gente tem que dar o exemplo com outros fatores associados. Então, com o exercício físico, com, por exemplo, o hábito de sono, com a rotina do sono, com o fato de não comer junto com a televisão, ou com o celular, ou com outros aparelhos eletrônicos. Então, todo esse contexto é importante. E na escola, também trabalhar a educação nutricional e trabalhar isso em grupo, porque, como eu falei, a primeira orientação, o primeiro espelho da criança são os pais. A próxima referência vão ser os professores e os colegas. Então, aí também é importante a gente fazer um trabalho em grupo. Quando a gente trabalha o grupo, a gente atinge o indivíduo também. E a criança é um multiplicador de hábitos, né? Então, a gente observa que às vezes a gente faz alguma ação em escola e a criança leva para casa, para a comunidade essas informações e divulga. Isso é muito interessante, né? E a criança fica contente de divulgar, mas sempre enfatizando o positivo, tá? Não o negativo. Doutora, a senhora citou um quesito que eu achei muito interessante, que foi do planejamento. Qual que é a importância que isso tem? Porque muitas vezes, né, esses alimentos industrializados acabam passando essa questão de serem mais práticos, né? Você está ali, de repente, na correria do dia a dia, uma coisa que está ali na mão, pronta. Como é que esse planejamento pode também ajudar a reduzir os alimentos industrializados e, consequentemente, né, o consumo de gorduras trans também? O planejamento é a base de qualquer mudança de comportamento bem-sucedida, né? De hábitos saudáveis. Então é sempre importante planejar tudo. E a gente tem o hábito muitas vezes de planejar almoço, né? Então a família planeja o que vai ter de almoço, mas esquece de planejar os lanches, por exemplo. E é justamente nesse período, né? Nessas ocasiões de lanches, que a gente acaba consumindo o alimento que vai ter mais gordura, mais açúcar, às vezes mais sódio também, que deve ser controlado também, né, por causa de outras condições, como por exemplo, aumento de pressão arterial. Então, sempre é importante fazer um quadrinho, sabe? Faz um quadrinho, coloca na geladeira, o que eu vou levar de lanche, por exemplo. E aí faz uma tabelinha, qual vai ser a fruta, qual que vai ser a fonte de proteína e qual que vai ser a fonte do alimento energético. E junto com a criança, de forma lúdica, né? A gente pode montar esse quadrinho, né? Não esquecendo de sempre ter, de não ser uma coisa super restritiva também, né? Então, de tempos em tempos, a gente até planeja algum outro alimento mais prático que a criança esteja acostumada e que goste. O que não é legal é a gente fazer com que isso vire rotina. Se for uma coisa que vai ser consumida ocasionalmente, não tem problema. Agora, na rotina, a frutinha, o alimento rico em proteína magra, a fonte de energia. Né? E aí tomar cuidado também, porque a gente fala muito só sobre o alimento industrializado, mas tem muito alimento caseiro que a gente acaba fazendo muito rico em gordura
em açúcar também. Então, toma cuidado com a quantidade de açúcar que a gente coloca em bolos caseiros, por exemplo, com a quantidade de gordura que a gente coloca, com as frituras que a gente faça em casa também. E optar por alguns produtos, se for optar pelos práticos de tempos em tempos, que sejam reduzidos em gordura, que sejam reduzidos em açúcar, para que eles possam fazer parte da nossa rotina também, ocasionalmente, para ter uma variação maior na alimentação e para ter um pouco de praticidade também. E pegando o gancho, uma outra coisa que a senhora citou, né, de não demonizar nenhum tipo de alimento, né, para que as crianças não criem essa relação ruim. Como é que esses industrializados que muitas vezes as crianças gostam, como os biscoitos, os salgadinhos, podem de alguma forma ser liberados? Como é que os pais também podem fazer aí essa mediação? Já que muitas vezes as crianças acabam, né, pedindo esses alimentos, em que momento que isso pode ser liberado? Dá, doutora, para fazer, dar esse, vamos dizer assim, esse bônus para as crianças? Dá sim, Amanda. A única coisa que a gente não pode é falar em frequência sem fazer uma análise individual. Eu não posso falar, olha, todo dia pode liberar um, ou toda semana pode liberar um. A gente tem que avaliar cada caso individualmente mesmo, porque às vezes a criança não tem nenhuma condição de doença, às vezes ela faz muita atividade física, colocar uma vez por dia não vai ser um problema, se ela mantiver toda a alimentação mais equilibrada, mantiver uma rotina saudável. Mas em alguns casos pode ser que a gente tenha que restringir um pouco mais. Então, o que a gente pode dizer é que é possível inserir ocasionalmente dentro de uma rotina equilibrada, mas a frequência de inserção desses alimentos mais ricos em açúcar e em gordura vai ter que ser vista individualmente, dependendo de cada caso, dependendo de atividade física, de condição de saúde, de tendência, né, familiar também, de dinâmica da família. Então, tudo isso deve ser analisado, mas é possível colocar de tempos em tempos. E pensando um pouquinho mais no ambiente escolar, a senhora acredita que restringir essa comercialização de produtos industrializados, né, principalmente esses que têm a gordura trans, no ambiente escolar, pode ser uma alternativa aí para tentar diminuir o contato das crianças com esse tipo de alimento e até permitir que, se isso, quando for feito, tenha ali a supervisão dos pais? Sim, isso é importante, né? Dentre todos os comportamentos que a gente falou, de dar o exemplo, de realizar a educação nutricional, a gente pode trabalhar o ambiente, né? Porque o ambiente, ele influencia nossas escolhas alimentares, e o ambiente é o que está presente no momento para ser consumido. Então, se a gente tem uma oferta do alimento que é mais rico em gordura, mais rico em açúcar, é muito mais fácil da gente consumir, né? Se está no nosso campo de visão, ou se está lá disponível para a gente comer, se está acessível, a gente vai acabar comendo. Se o alimento for mais palatável, então aí a escolha vai ser por ele. Então, se a gente puder restringir o acesso aos alimentos mais ricos em gordura e em açúcar, isso pode ser uma boa opção também. E evitar realmente restringir o acesso principalmente àqueles alimentos que contêm a gordura trans, porque isso pode ser prejudicial para a saúde de qualquer um, dos adultos e das crianças. Doutor, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais para o nosso público sobre a importância da educação nutricional e de como o ambiente escolar, né, que é onde as crianças passam boa parte do tempo, tem contato com os colegas, com os professores, também pode contribuir para a criação de hábitos mais saudáveis e também para que aos poucos, né, esses alimentos que não são bons sejam ali deixados de lado ou só para momentos realmente especiais. É importante a gente pensar no ambiente escolar, porque muita criança passa boa parte do tempo dela, né, às vezes a maioria do tempo dela na escola. E aí, como eu falei para você no começo, Amanda, a primeira referência são os pais, mas a próxima referência são as pessoas de convívio. Então, a sua comunidade, né, a sua rede social, entre aspas, né? Quando eu falo de rede social, eu falo de redes de relacionamento, que vão ser os colegas de classe, de escola e os professores. Então, esse ambiente, ele vai criar hábitos junto com o ambiente de casa, né? E é um ambiente que vai ter que trazer uma boa relação com a comida para a criança. Então, importante sempre enfatizar o positivo, enfatizar o que a criança deve consumir e não o que ela deve evitar, né? Porque se a gente insere, né? Se a gente tem uma alimentação mais inclusiva,
a gente consegue ter mais sucesso. Então, vamos inserir os alimentos mais ricos em nutrientes. Com isso, a gente vai diminuir o consumo dos alimentos menos ricos em nutrientes, mais ricos em, por exemplo, em substâncias que podem trazer algum malefício, como, por exemplo, a gordura trans e o açúcar, né? E sempre enfatizar o consumo desses alimentos dentro de um hábito saudável, dentro de um ambiente agradável também, dentro de forma lúdica para a criança um pouco menor. Isso é muito importante também, que ela aprenda a brincar com os alimentos, que ela aprenda a tocar, sentir o cheiro dos alimentos, para realmente criar uma boa relação com a comida. E trabalhar o ambiente para que o acesso a esses alimentos mais ricos em gordura trans, em açúcar, que podem ser prejudiciais se consumidos em excesso, para que esse acesso seja diminuído, se possível. Doutora Lara, muito obrigada pela participação no Conexão Legislativa de hoje e por nos explicar de uma forma mais fácil de entender, né, esses assuntos que parecem difíceis, mas que estão muito presentes no nosso dia a dia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.